Olá, meu povo, começando a aula de número 2 do nosso Conhecendo as Bancas, falando do Instituto Quadrix. Me bota pequenininho na tela, meu amigo Jonatas, porque a questão de número 2 já está aí pra gente. Olha só, meu povo, que é interessante, né? Há poucos momentos aí eu terminei de gravar, né, o nosso Conhecendo as Bancas VUNESP. E lá no conteúdo programático aparece totalmente diferente do que a gente acabou de ler do Instituto Quadrix. E tivemos lá uma questão agora na lista 7, a última lista que eu trabalhei lá na VUNESP, uma questão idêntica a essa que a gente está fazendo. Legal, assim, para vocês sentirem o quão importante, né, o quão fundamental é você conhecer o estilo da banca, você resolver a questão da banca. Por outro lado, se você pegar uma questão como essa, pode rabiscar, revirar o mundo que o CESP, trabalhando com o mesmo conteúdo programático, não chega nem perto de cobrar uma questão como essa. Que a gente vai ver agora, uma questãozinha que a gente vai fazer uma análise meio de associação lógica de um assunto que não está diretamente, né, explícito no nosso conteúdo programático, mas que tanto o Quadrix quanto o CESP cobra. O CESP não nesse nível. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma lida na questão. Numa corrida com 5 componentes, ele me dá algumas dicas, desculpa, com 5 competidores. C e S chegaram juntos, B chegou antes de A, D chegou antes de B e o vencedor chegou sozinho. Nesse caso, o vencedor foi. Meu povo, nós vamos ter que organizar, baseado nas informações que ele nos deu, esta reta, né? A reta de chegada, certo? A chegada aqui, a ordem com que eles chegaram, vai depender dessas informações que ele nos prestou. Por exemplo, o C e E chegaram juntos. Então, eu sei que pela dica número 1, o C... Deixa eu botar mais para lá. O C e o S chegaram juntos. O C e o E chegaram juntos. O B chegou antes do A. O D chegou antes do B. Então, se a gente imaginar, e aí não necessariamente nessa mesma ordem, nessa mesma situação, se eu imaginar que a posição 2, que a dica 2, a dica 3 também, desculpe, e 3, nós temos que o B chegou antes do A, o B chegou antes do A. E o D chegou antes do B. O D chegou antes do B. Eu tenho esta ordem, tá certo? Esta ordem. Não necessariamente, e aí a gente vai explicar, que eles venham antes da opção 1. São duas informações separadas, a informação 1 e a informação 2 e 3. Agora, com a informação 4, deixa eu até também mudar de cor, pegar aqui um pretinho aqui. Na hora que eu juntar essas duas, com base na informação 4, ou seja, o vencedor chegou sozinho. Vamos pensar um pouquinho aqui. Eu tenho uma ordem de colocação já. O D chegou antes do B, que chegou antes do A. Então, está nessa ordem. Falta agora eu juntar com a primeira informação, que o C e o E chegaram juntos. Daí, como é que eu faço para montar essa ordem? Eu vou ter que, pensando dessa maneira, ver quem chegou primeiro. Bom, se a gente imaginar que o C e o E chegaram antes, vai dar problema com a dica 4. Por quê? Porque a dica 4 me diz que o vencedor chegou sozinho. Se o C e E chegaram antes, fosse o primeiro dessa história, certo? Eu ia garantir que 2 chegaram juntos e fere a condição 4. Logo, obrigatoriamente, ele não chegou em primeiro. Não chegando em primeiro, chegando em qualquer outra situação, quem foi que chegou em primeiro?
Quem venceu a prova foi o D. Quem venceu a prova foi o D. Vamos de novo? Então, olha só. Na hora que eu junto, sabendo que o vencedor chegou sozinho, eu garanto que C e E não venceram a prova. Eles não podem chegar juntos. Se não venceram a prova, eu vou pensar no seguinte, bom, se eles não venceram a prova, eles podem ter chegado em segundo, terceiro, não vai interessar. Eu sei que a única forma, a única maneira de saber quem venceu foi saber que o D venceu essa prova. Depois disso, eu posso ter B, eu posso ter A, eu posso ter o C e o E aqui, eu posso ter o C e o E aqui, eu posso ter o C e o E aqui. Eu só não vou poder ter ele na frente do D. Porque se ele ficar na frente do D, dois venceram a prova, isso não pode acontecer. Logo, em qualquer outra posição que eu coloque o C e o E, eu vou garantir que o vencedor da prova foi o D, o competidor D. E aí a gente monta, através de conclusões lógicas, essa ordem para a gente. O C e o E pode estar em qualquer posição das setas, só não vai poder ser o primeiro colocado, então sobrou para o primeiro colocado o competidor D. Beleza? Tranquilo, né, povo? Ó, estamos evoluindo. Se você tem vários tipos dessas questões lá no nosso módulo 1 de questões lógicas. São questões que mexem muito mais com o teu entendimento lógico do que até mesmo ter uma base teórica. Se você for lá para o final do nosso curso, da parte de questões lógicas, lá para a última parte, que são outras, são questões lógicas diversas, vocês vão encontrar de tudo um pouco desse tipo. Inclusive forma desse jeito. Se quiserem dar uma olhada aí na parte da VUNESP, na lista 7, pega o PDF da lista 7 e procura uma questão que vocês vão ver que tem uma questão muito parecida com essa. Tá certo? Questão número 2, letra D. Vamos para a próxima questão, nem precisou de rascunho. Qual letra vem a seguir da sequência abaixo? Meu povo, sequências de letras. Certo? O D, T, Q, C. Meu povo, nós podemos trabalhar com algumas formas de entender uma questão com letras. Nós podemos, e é o que normalmente acontece, me basear na sua posição no alfabeto. Certo? Então, por exemplo, ele pega uma determinada letra, pula uma letra e pega outra, aí pula duas letras e pega outra, aí pula uma. Então, fica pulando, sei lá, de 2, de 1, 2, 1, 2, ou ficando pulando 1, 2, 3, enfim. De acordo com a posição do alfabeto, eu posso montar uma sequência. Digamos que eu faça assim, ó, A, vou pular o B, vou botar o C, vou pular o D e o E, colocar o F, vou pular o G, H e o I e botar o J, I, I, J, F, G, H, I, J, e aí eu pergunto qual é a próxima letra dessa sequência. Eu pulei o B, eu pulei uma letra, eu pulei o D e o E, duas letras, eu pulei o G, H e o I, eu pulei 3 letras. Logo, eu vou ter que pular 4 letras para encontrar o próximo. J, K, L, M, N, O. É uma forma de se trabalhar e uma das mais comuns. Nós estamos vendo que as letras não têm qualquer ordem pela nossa sequência. A outra situação, que também é bem menos comum, mas que aparece, essa ordem que você tenha, essa sequência que você tenha, se baseie em alguma lista pré-definida. Por exemplo, já apareceram nas nossas provas o seguinte: apareceu essa sequência, ele me pediu a próxima letra.
Se você olhar pela nossa primeira dica, da dica acima, também não vai encontrar nenhuma forma. Essa lista é uma lista pré-definida de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E a nossa próxima letra será J, de janeiro. Tá? Já foi questão de prova, tá certo? Já apareceu. E aí, nesse caso, como não está no alfabeto, a gente precisa botar o nosso cucuruto para pensar e tentar imaginar de onde é que eu tiro o DTQC. Da onde é que eu tiro? Daqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Compreendeu aí, meu amigo Jonas? 1, 2, 3, 4, 5. Logo, o próximo elemento da nossa sequência vai ser o 6. 6. O gabarito da minha questão será letra A. PH, qual é a dica que você me dá dessa questão? Resolver questões, meu amigo. Não tem outra saída. Lá também no meu módulo 1 eu trago diversas formas de se trabalhar com sequências lógicas, muito mais a parte numérica. Mas fica também, vale a pena você dar uma olhada, até mesmo para você desenvolver o raciocínio nela. E aí ficam essas duas dicas para a gente. Seja trabalhar com a parte de alfabeto, seja com essas listas pré-definidas, como por exemplo os meses, os dias da semana. Agora vocês viram na parte da numeração, nós já tivemos um caso, e está lá até no meu curso completo, em que eu boto números e letras. Números e letras. E essa letra que se tem se refere a esse número, tá certo? Então são formas que se tem de se trabalhar para essa parte de sequências, que é uma parte um pouco chatinha quando ele pega algo muito diferente. Só para vocês terem uma ideia, não foi dessa banca. Deixa eu ver se eu lembro dessa daqui. Nós tivemos um exemplo de sequência numérica desse jeito. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu acho que era até aqui, eu acho que era. Ele perguntava qual era o próximo elemento. Desculpa, os caras mexeram no que foram, certo? E a lógica dessa questão passa com algo parecido que a gente acabou de fazer. A palavra 1 tem 2 letras. A palavra 2 tem 4 letras. A palavra 3 tem 4 letras. A palavra 4 tem 6 letras. E assim você vai seguindo a ordem, tá certo? Então, a sequência numérica se passava por uma sequência, por uma quantidade de letras de uma outra determinada sequência, tá certo? Então, o ser mal ele pode inovar do jeito que for, é mal mesmo dessa maneira, tá certo? Então, aqui eu teria uma sequência de quantidade de letras do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logo, o próximo número da minha sequência era 8. 8 tem 4 letras. A minha resposta era o número 4 para essa questão. Tá? Então, ele pode inventar de tudo um pouco para trabalhar com esse conteúdo. O que é que eu posso dar de sugestão para vocês? Trabalhem com questões de sequências. Quanto mais você tiver apurado, você tiver ligado para essas determinadas situações, e lá no meu curso completo eu trabalho com algumas situações, sejam com letras, como com palavras, também é muito interessante para a gente desenvolver este raciocínio mais rápido, essas deduções que a gente precisa olhar uma sequência, particularmente por ter um pouquinho mais de experiência que vocês, na hora que eu bati o olho eu já fui em cima dela. Por quê? Porque a gente já está acostumado a trabalhar
com essa situação. Então, quando eu vi era 1, parecia que eu estava lendo 1, 2, 3, 4 e 5. PH, não dá para você comparar, dá para comparar. A diferença é que eu resolvi um pouquinho mais de exercícios que vocês. Então, resolvam exercícios para que vocês consigam desenvolver bem legal este raciocínio dedutivo, que é importante não só para essa prova, mas por todas as provas de raciocínio lógico. Daqui a pouco a gente volta. Beijo no papai e na mamãe.